Bem, vamos voltando, espero que todos estejam aí. Eu, vou tentar recapitular um pouco algumas coisas antes de, entrar numa exemplificação do que é a questão hermenêutica, tá. Então eu vou, tentar, explicitar alguns elementos que a gente discutiu mais longamente no semestre passado. Existem gravações daquilo que se quiserem ver, mas, seriam, assim, pontos, assim, chaves para a gente entender essa temática, do, estético e do hermenêutico, né. Esses 2 aspectos foram levantados pelo Baumgarten, na psicologia metafísica dele, que é de 1745, tá? E lá ele propôs a necessidade de estudar os aspectos profundos da ânima. Ânima não é ânimo, é a alma, digamos assim, mas é a psique das pessoas, e prestar atenção para as dimensões que não seriam propriamente conscientes. E ele tem noção de que haveria uma dimensão inconsciente da mente humana, mas o termo inconsciente só foi desenvolvido depois com Fichte, no final daquele século, por volta de 1794, tá? Na da doutrina do conhecimento dele, né? Agora, o grande, marco, ainda hoje válido, para a modificação no parâmetro do pensamento moderno, em relação ao pensamento escolástico e feudal, se deu com, Descartes, né, que era de formação, católica, né, no seminário de La Flèche ele estudou, que era uma escola de preparação dos quadros da monarquia francesa, tá? Agora, o estranho é que o Descartes aparentemente é muito inovador, por outro lado, ele continua seguindo modelos antigos, sabe? Então, mas o principal momento, diga assim, da mudança que ele representa, assim, é uma espécie de ícone dessa mudança, é que ele, em vez de seguir a questão do dogmático, da crença como um absoluto, ele passa a se recolher, digamos assim, e passa a duvidar de tudo, e, como se diz por aí, menos duvidar de que ele estivesse duvidando. Mas não é bem assim que aparece no texto dele, entendeu? Quer dizer, ele diz que pode duvidar de tudo, menos duvidar da existência de Deus e da existência da alma. Aí você tem dois jeitos de interpretar isso, tá? Um seria dizer que ele acreditava na existência de Deus e da alma, e há motivos para isso, tá? A outra seria que ele não acreditava e tinha de dizer isso porque, para ele poder ter a obra publicada, ela precisava ser aprovada pelo deão, pelo responsável, pelo chefe da Faculdade de Teologia da Sorbonne, em Paris. Então, havia uma censura prévia controlada pela Igreja, não só na Espanha e em Portugal, mas também na França. Tá? E, agora, o que ficou realmente dele foi essa questão da dúvida, o que obrigava a encontrar explicações racionais para as coisas, tá? E a fazer pesquisas em laboratório que comprovassem e pudessem ser repetidas de tal maneira que outros pudessem chegar aos mesmos resultados ou, a partir da experiência, chegar a uma outra explicação, a outros resultados. Entendeu? Mas o que continua igual nele é, por exemplo, a questão de 2 mais 3 é igual a 5. Tá? Isso parece que é dele, porque é matemático, mas, na verdade, esse exemplo já estava em São Tomás de Aquino
e já estava em Santo Agostinho, no ano 400, por aí. É o mesmo exemplo. Quer dizer, Deus é a garantia de que 2 mais 3 é igual a 5. Tá? Porque ele é o fundamento de todo o conhecimento, sabe? E essa questão de Deus ser o fundamento de todo o conhecimento deriva de um erro de tradução, ao que parece. No livro sexto da República, do Platão, nós temos lá que não basta ter olhos para ver alguma coisa e alguma coisa para ser vista. Há um terceiro elemento que é necessário para que haja a percepção visual de uma coisa, que é a luz. Tá? E o Platão usa o termo ágaton. Esse termo ágaton foi traduzido como sumo bem na Idade Média, e o sumo bem era Deus. Então, Deus era a condição de possibilidade de todo conhecimento. Então, quem devia ditar todo o conhecimento seria a teologia. Tá? E é exatamente com isso que, no fundo, Descartes serviu de ícone para fazer a modificação. Tá? Agora, por quê? Porque ágaton não é necessariamente um sumo bem, então, é condição possibilitadora. E, na época, foi visto como uma luz. Né? E isso foi usado, por exemplo, para que Deus aparecesse como uma luz, porque ele era o sumo bem. E aí se construíram, por exemplo, catedrais altas para colocar os vitrais lá em cima. O primeiro grande modelo disso foi lá na França. Né? E aí, passando a luz pelos vitrais, é como se Deus se aproximasse dos homens no espaço interior da igreja. A igreja que trazia o acesso ao divino. Tá? Então, Chartres, por exemplo, a catedral foi lá, ela foi construída com muros muito altos, usando máquinas de guerra, construídas para construir muralhas, tal, entendeu? Para construir essa igreja, dentro dessa concepção de que Deus seria luz. Né? E isso você tem continuado, por exemplo, não só em múltiplas catedrais espalhadas pelo mundo, mas também você tem na Sagrada Família do Gaudí, em que o mais importante talvez sejam aqueles vitrais que ele desenhou e que dão uma atmosfera mística, sublime, dentro do espaço da Sagrada Família, lá em Barcelona. Tá? Mas vejam, o Heidegger chama a atenção, no livro dele sobre o Nietzsche, ele tem uma parte grande sobre Descartes, em que ele diz o modelo que ele continua seguindo é o da homoiesis. Homo, o mesmo de um lado para o outro, dos lados da tese. 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 3 é igual a 5. Um triângulo é uma figura geométrica com 3 lados, com 3 ângulos. Quadrado é uma figura geométrica com 4 lados. Tá? Em Descartes, essa questão se coloca como o que é mais importante, o conceito ou a imagem? E o Descartes, embora use muitas imagens, ele quer dar prioridade ao conceito. Então, por exemplo, ele fala de um miliógono, né? Ou um quilógono. Né? São termos que a gente quase nem usa, né? Mas quilo é 1000, né? 1000 lados. Quer dizer, o que é uma figura geométrica com 1000 lados? Né? O conceito é fácil de entender, mas é muito difícil de imaginar uma figura geométrica com 1000 lados. Mas você poderia ter uma figura geométrica com 1 milhão de lados também. Tá? Então, a definição é fácil, o conceito é que é difícil. É esse o problema que o Descartes estava colocando. Mas
que coloca também, por outro lado, por exemplo, a quimera, né? Que é o exemplo dele. A quimera é um animal mitológico com corpo de cabra e juba e cabeça de leão. E ele imagina que seria uma espécie de cabra montês que se teria visto nas encostas de vulcões e que, portanto, o vulcão rugiria como um leão e teria gerado esse tipo de figura. Isso é uma tentativa de explicar a origem de uma figura mitológica, né? Na qual ele diz que não acredita, entendeu? Porque ele não acredita na mitologia antiga, né? Mas era muito fácil transpor isso também para a mitologia cristã, a mitologia, no caso, católica, e isso foi feito pela Igreja Católica na época, e ele teve que sair correndo, né, de Paris, né, da França. Mas veja, o importante é o modelo da homoíesis. 2 mais 2 é igual a 4. Isso aqui equivale a esse outro. Tá? Isso está subjacente ao conceito de verdade em Platão, por exemplo. Na relação entre ideia e coisa, eu tanto posso ter a coisa como reprodução de uma ideia, quanto eu posso ter a ideia como reprodução da coisa. Tá? Mas a relação fundamental do conhecimento se dá dessa forma de uma equivalência, tá? Uma coincidência. Tá? Um vale pelo outro. Tá? E isso é um processo, entre aspas, aqui, mimético. Um parece com o outro. Tá? E, então, o problema estético é muito mais amplo do que o estético. O problema é do todo o processo de conhecimento. Tá? Então, esse é o modelo matemático, x igual a y. Tá? Agora, por outro lado, você pode dizer que 2 mais 2 não é igual a 4. Tá? Porque dois conjuntos de 2 não são iguais a um conjunto de 4. Tá? Mas a matemática desconsidera essa diferença e o que é semelhante é colocado como igual. Vejam bem. Então, ela aparentemente é bem exata, mas ela se baseia numa inexatidão básica. Tá? Onde é que estava o problema dessa correspondência? É porque, para a escolástica, Deus seria A igual a A. Ele seria eterno, porque ele nunca se mudaria. Mas isso não corresponde propriamente à doutrina escolástica sobre Deus. Quando o Tomás de Aquino vai procurar o que é a verdade, o que é o conhecimento, ele inventa uma sucessão de figuras de Deus. Isso não é só uma coisa dele, entendeu? Em que, no fundo, você teria um Deus A0, um Deus A1, um Deus A2, A3, A4, A5, entendeu? Quer dizer, eles não seriam iguais um ao outro, porque seriam etapas diferentes da divindade. E, portanto, estaria dentro do tempo e, portanto, não poderia ser eterno. E isso era uma contradição que não podia ser discutida na época. Quem fosse discutir isso seria considerado herege e seria expulso do meio. Tá? Então, vejo, a questão do que é verdade é muito mais complexo do que parece. Porque como é que a gente vai pensar as coisas? Né? Como é que nós vemos a equivalência de uma coisa à outra? Como é que nós vamos falar com alguma pertinência sobre as outras coisas? Tá? Então, por exemplo, no século XX, 1927, o Heidegger lança um livro famoso chamado Ser e Tempo, onde é que ele coloca uma recuperação do conceito grego de verdade como aletheia. Né? A é alfa privans, letter vem do letes, o esquecimento. Né? O rio Letos é o rio do esquecimento. Então, é algo que é retirado do esquecimento. É o revelado, desvelado, desencoberto. Tá? É isso que a gente conhece. Mas o problema é que, como é que eu operacionalizo que algo foi desencoberto, revelado, desvelado, mostrado? Porque seria uma espécie de nova equivalência ao que está na minha mente. Entendeu?
Quer dizer, então, ao mesmo tempo, vejam, no Heidegger 2 do acontecimento posterior, entendeu? Quer dizer, o problema é que eu posso mostrar uma determinada coisa para não mostrar outras, que talvez sejam mais relevantes. Tá? Então, o mostrar é um modo de esconder. Tá? Quem trabalhou muito nisso, sem que seja considerado um filósofo, mas eu acho que é um grande pensador, foi, por exemplo, Freud. Tá? Quer dizer, ele, no trabalho de desenvolvimento da psicanálise, da psicoterapia, né, mostrava que muitas vezes o sujeito ficava lá falando sobre as coisas, para não tocar no que era o ponto mais fundamental da problemática dele. Então, eu mostro uma coisa para não mostrar outras. Tá? Isso na política acontece muito, na religião acontece muito também, na moralidade acontece muito também. Né? Quer dizer, muitos dos moralistas que estão soltos por aí são pessoas que não são propriamente morais em todos os comportamentos delas. Né? Então, e o que é moral? O que é o correto? Né? Então, essa questão da homoiesis, da equivalência, da coincidência, né, é um problema bem complicado. Nós vamos voltar mais vezes a ele. Né? Por exemplo, Paul Demat tem um livro chamado Blindness and Insight, né? Cegueira e intuição, digamos assim. Ele diz, olha, se eu estou olhando por uma determinada direção, se eu estou iluminando um objeto de uma determinada perspectiva, eu não estou vendo de outras. Então, o meu modo de ver é sempre necessariamente um modo de esconder outras dimensões da coisa. Tá? Então, na arquitetura isso é muito simples, quer dizer, você tem a perspectiva frontal, perspectiva do sul, do leste e tal, entendeu? Quer dizer, tem o detalhamento de projetos, né? Começa a aparecer coisas que numa proporção maior você não está com isso presente. Tá? Então, vejam, a questão é que, em geral, se tem confundido a verdade com aquilo que é considerado correto. E o correto é algo que está de acordo com determinados parâmetros, sabe? Mas não se está perguntando se esses parâmetros são corretos ou se eles são suficientes para apreender a natureza de uma coisa. Né? Eu posso calcular que eu andando a 60 quilômetros por hora, em 60 minutos eu estarei a 60 quilômetros do ponto onde é que eu estou agora. Né? Agora, se eu andar mais rápido, provavelmente eu vou chegar lá em 40 minutos. Entendeu? O que é a verdade? A verdade é que eu cheguei em 40 minutos e não em 60. Sabe? Mas por quê? Porque eu mudei a velocidade, entendeu? Então, se alterou um determinado parâmetro para a apreensão das coisas. Tá? E muitas vezes a gente não percebe que um determinado parâmetro que não é considerado ou é considerado irrelevante, secundário, acaba sendo o mais importante, o mais decisivo. Sabe? Então, é preciso levar em consideração essa possibilidade de rever os parâmetros. Isso, o Kant, por exemplo, na crítica da razão pura, ele, de algum modo, deixou lá embutido numa concepção em que você tem a razão como estando acima do entendimento. Tá? O entendimento é conceitual. Então, os conceitos que vocês têm em definições, por exemplo, na Wikipédia, os conhecimentos que você tem de tecnologia, entendeu? Nas definições que você tem de coisas. Isso é entendimento conceitual, como se fossem as paredes de uma casa.
tá? Mas acima disso está a razão com os juízos da razão. Então, o que está embaixo são conceitos. As ideias estão lá em cima, e entre esse mundo das ideias da razão e os conceitos do entendimento, ele coloca como se fosse um forro do teto, entendeu? O juízo, tá? Então, o juízo é uma mediação entre o entendimento e a razão, tá? E, portanto, você tem possibilidade de reformular o que você tenha entendido como correto até certo ponto. Mas, por exemplo, até o século XVIII, na Europa, se achava que todo cisne era branco. Tá? Só quando chegaram na Austrália que perceberam que havia cisnes que não eram brancos. Tá? Ou parece óbvio que nenhum animal com bico seja mamífero. Tá? Quer dizer, galinho, pato, né, o passarinho, entendeu? Nenhum deles é mamífero, porque todos têm bico. Né? Quem tem bico não pode mamar. Né? Mas quando descobriram o ornitorrinco, ele, quando adulto, tem um bico cascudo, mas quando filhotinho, ele mama no peito da mãe. Ele é mamífero. Ele é quase que uma impossibilidade lógica, mas que é possível, que aconteceu, que existe. Tá? Então, vejam, você tem que reformular os seus paradigmas, né? E o que parecia uma verdade absoluta se mostra como sendo apenas correto segundo um determinado grau de informação e de dados que se tinha. Tá? As pessoas reformulam ao longo da vida a opinião que elas têm sobre as profissões que elas escolheram, sobre as pessoas com que elas convivem, o modo delas encararem os pais, os irmãos, os amigos, os desconhecidos, etc. Entendeu? Quer dizer, isso tudo vai se modificando ao longo do tempo, porque a verdade se modifica. E o problema é que não é só a percepção da verdade que se modifica, a própria verdade se modifica, sabe? Uma pessoa que durante um certo tempo foi, por exemplo, muito sóbria, muito correta, pode chegar no momento que se torna um cachaceiro, né? Ela mudou. Então, eu não posso dizer que ela é uma pessoa sóbria quando ela vive dançando as pernas cada dia de tanto beber. Tá? Portanto, vejam bem, isso está por baixo disso a questão de se Deus é o fundamento da verdade ou não. Entendeu? Então, a concepção medieval de verdade é que ela seria eterna, sabe? E absoluta, porque Deus é eterno e ele é o fundamento de toda a verdade. Tá? E, de certo modo, nós ficamos pensando até hoje que tudo seja assim. Então, a lei da gravidade, por exemplo, para nós ela é eterna e universal. Ela vale em todos os tempos, em todos os lugares. É um princípio de explicação que a gente tem para tudo. Tá? Então, os corpos se atraem na relação direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Ora, se fosse assim, todos os corpos iriam se atrair e os maiores atrairiam os menores e tudo tenderia a formar uma imensa bola, né, na conjunção de todas as coisas. Mas o que se percebe é que entre aspas, o universo, entre aspas aqui, porque nós não temos universo, está em expansão, as estrelas estão mais se afastando do que se aproximando. E aí se inventa que teria havido uma grande explosão que ainda estaria ocorrendo. Mas isso é uma explicação provisória. Tá? Ninguém sabe, ninguém esteve lá para ver. Tá? Então, se tem que admitir que as explicações são provisórias e, por exemplo, a luz, ela tem massa ou não tem, né? Então, Einstein supôs que ela tivesse massa e, portanto, a luz seria afetada pelos campos gravitacionais.
E isso foi constatado em eclipses, né? Então, agora, existem, entre aspas aqui, entes, coisas, energias no cosmos aí, que não tenham massa, que sejam buracos negros, que sejam ausência de massa, sejam energia pulsante, né? Nós não sabemos direito. Então, vejam bem só, que então, nesse momento, talvez a lei da gravidade não se aplicasse, porque ela é voltada para a atração entre massas. Entendeu? Então, ela não seria tão universal e absoluta quanto se pretende. Veja, a gente tem que entender que nós estamos fazendo tentativas de explicação que a gente usa e a segue enquanto elas não forem refutadas. Mas, em princípio, a gente tem que estar aberto à noção de que essa percepção possa se modificar, né? Então, não se pode reduzir mais a verdade a algo fixo, imutável e até absoluto, como eterno, expressável em termos puramente matemáticos, né? O matemático é uma redução da realidade a uma dimensão quantitativa, mas talvez tudo não seja apenas quantidade. Nós é que estamos com a mania de reduzir tudo à quantidade. Vejam, na época do Kant, se operava com 4 dimensões, né? Quantidade, qualidade, finalidade, né? E modalidade. Tá? Vocês precisam ter isso em mente para entender as 4 concepções de verdade, de belo que existe em Kant, as 4 concepções de sublime que existe em Kant. Ele está toda vez se voltando para uma dessas dimensões. E as definições que são dadas de Deus também estão dentro dessas 4 categorias. Isso é uma noção lógica importante que se tem perdido, né? Mas que é fundamental para entender o que se passava, como é que eles pensavam. Então, o Kant chegou a aventar que talvez tivesse de reconsiderar essa tabela de, entre aspas, aqui, avaliação de conhecimento, né? Mas ele não chega a fazer isso, né? O Heidegger aponta esse problema também, inclusive em Kant, mas ele também não chega a resolver isso. É um problema que está no ar, ainda pairando, né? Mas, por exemplo, o Hegel vai insistir claramente que nem tudo é apenas quantidade. Agora, como é que se entende qualidade? Sabe? A gente aqui não lê Aristóteles, por exemplo, né? Lá na física dele, quando ele vai falar de qualidade, ele vai falar em várias concepções de qualidade. Para nós, qualidade é uma espécie de impressão subjetiva que a gente tem das coisas, né? Mas isso não é qualidade para essa tradição filosófica, tá? A qualidade é, em primeiro lugar, a estrutura geral de alguma coisa, tá? Em segundo lugar, o estado em que ela se apresenta, tá? E só bem depois a impressão que ela pode causar em nós, né? Então, por exemplo, uma qualidade da água é ela ser líquida, mas ela pode ser sólida ou ela pode ser gasosa também, entendeu? Isso são qualidades da água. E o Hegel estava preocupado em saber quando é que um salto, uma pequena diferença numérica de temperatura faz com que ela passe de um estado para outro, o estado em que ela se apresenta, né? Isso é uma qualidade da água, tá? Mas nem tudo é apenas quantidade, né? Matêmata, em grego,
Na verdade, era aquilo que você pode ensinar e aprender. Então, o numérico era apenas uma dimensão do matêmata, tá? Da onde é que deriva a matemática. Tá? Então, vejam, a palavra contar em português, que seria, nesse sentido, eu estou brincando aqui com uma espécie de tradução, contar tem dois sentidos, né? Uma vez eu posso relatar uma história e contar como é que foi que aconteceu algo, entendeu? E outra vez eu posso contar, né, a quantidade de coisas e vezes que algo aconteceu, quantos inimigos ou bichos apareceram, tal, entendeu? Então, contar tem sentidos bem diversos, quer dizer, não é apenas contabilizar. Tá? Então, só que, digamos assim, o contabilizar, o numerar, é um dos modos mais simples de captar uma coisa. Só que não é o todo. Tá? Então, nessa concepção de verdade, não pode haver essa redução à dimensão quantitativa. Tá? Vejam, nós aqui, hoje em dia, tendemos também a quantificar a qualidade. Ah, esse cara é nota 10, entendeu? Tá? Então, vejo, mesmo aqui na Universidade de Brasília, que se quer conceituar os alunos em vez de matematizar, mas por baixo do conceito SS, MS, etc., tem números, que são um ponto de avaliação. Entendeu? Então, se faz de conta que não tem número para acabar tendo número, sim. Entendeu? Mas, por exemplo, tinha uma série de televisão chamada O Casal 20. Por quê? Porque ele era 10 e ela era 10 e os dois juntos formariam 20. Mas para o Aristóteles, por exemplo, a soma de dois poderia ser uma outra qualidade diferente do que seria a mera soma das partes, entendeu? O todo é diferente da soma das partes. Tá? Isso gera uma qualidade diferenciada. Tá? Bom, a gente, por exemplo, uma das conceituações de verdade na pequena lógica do Hegel é que a verdade seria a captação do objeto em suas múltiplas determinações. Está naquele meu livro Fundamentos da Teoria Literária, que foi reeditado. Captação do objeto em suas múltiplas determinações. Tá? O problema é que aquilo que determina um determinado objeto, né, pode variar com o tempo. Tá? Por exemplo, uma moça pode ser filha do pai e da mãe, entendeu? Ou os pais podem se separar, ela se torna enteada do novo marido da mãe, ou ela casa e adota o sobrenome do marido, entendeu? E, portanto, ela como que declara que ela mudou de identidade. Entendeu? Então, as circunstâncias da sua existência, daquilo que ela é, ou que ela pretende ser, vão se alterando com o tempo. E a gente nunca tem a percepção da totalidade daquilo que determina a existência de algo. Né? Desde que se admite, por exemplo, a existência de elementos inconscientes. Né? Por exemplo, alguém pode ser muito pessimista porque muita coisa ruim aconteceu com ele. Né? Mas ele pode também ficar muito satisfeito que ele possa ter sobrevivido a tudo isso e dar valor ao que ele tem agora, ou que ele teve de bom para superar. Né? Bom, então, vejam, o que é o paraíso? Né? O paraíso é o inferno sem todos os negativos do inferno. O que é o inferno? É uma realidade em que você não quer ver nenhum aspecto positivo. Né? Então, são protótipos. Né? Então, a questão é que a gente deve abranger o máximo de aspectos relevantes do objeto,
mas não escondendo esses aspectos sob uma profusão de detalhes supérfluos. Tá? Quer dizer, a pessoa muitas vezes fica falando sobre uma porção de coisas sem tocar naquilo que é relevante. Por quê? Porque aquilo que é relevante pode ser, por exemplo, muito dolorido ou muito pessoal. Sabe? Eu uma vez encontrei um alemão numa viagem e ele me contou que ele estava há 15 anos morando e trabalhando na Suécia. E ele dizia, olha, depois de 15 anos, eu não sei nada da vida privada dos meus colegas. Eu não sei se são casados ou se são solteiros, se são do tico-tico do fubá ou não, entendeu? Quer dizer, isso é um âmbito da privacidade da pessoa na qual não se toca, na qual ninguém fala e ninguém pergunta. Tá? Se respeita, com bom senso. Tá? Então, não quer dizer que eles não falem alguma coisa pessoal, às vezes, entendeu? Mas é bastante raro. Tá? Tem lugares em que você não é convidado praticamente para visitar as pessoas, ou um convite desses. Por exemplo, eu, quando fui trabalhar em Rostock, eu fui convidado para jantar na viúva, na residência da viúva do professor que eu estava substituindo, que tinha falecido, jantar com ela e o filho do casal, 3 meses antes do jantar, entendeu? E cada semana me era repetido, dia tal, hora tal. E hora tal significava, eu devia estar lá na porta naquela hora, não devia estar chegando um minuto antes, nem um minuto depois, eu não podia depender do trem ou do metrô para chegar antes depois, não, tinha que chegar antes para ficar esperando para poder estar lá naquela hora marcada. Sabe? Isso era um hábito. Né? Você não entrava na casa de uma pessoa com os seus sapatos, entendeu? Você tirava os sapatos da entrada e ficava de meias lá, ou você trazia um par de chinelos, ou o dono da casa te fornecia chinelos para você usar, porque você não devia de trazer a sujeira da rua para dentro da casa das pessoas. Não para entender? Eu só estou querendo dizer que, por exemplo, no Rio de Janeiro, logo que você conhecia uma pessoa, ela te dizia, aparece lá em casa, tal. Isso nem era sério. Né? Não se deve acreditar que ele estava realmente esperando que você aparecesse. Tá? É só uma questão de aparência externa, de cortesia. Tal, tá? Então, vejam, essa questão da finitude do homem e da finitude do conhecimento, tá? Levam à percepção também de que nós não temos normas absolutas, coisas absolutas. Tá? São sempre condicionados por um aqui e um agora. Tá? Então, não existe um fundamento numa eternidade de alma ou de Deus para definir algo como verdadeiro ou não, entendeu? Quer dizer, isso é uma crença que é histórica, que é determinada, é um modo de o homem também percebeu. Né? Então, o eu cognoscente está em relações mutáveis e mutantes, que alteram não só as circunstâncias, mas até ao eu que conhece. Tá? Isso foi um problema muito delicado na segunda metade do século XVIII. Isso aparece na primeira edição da Crítica da Razão Pura. O Kant foi tão criticado, porque, vejam, se o meu eu se modifica, os pietistas, por exemplo, entendiam o eu como uma expressão da alma. E a alma, para ser eterna, não podia se modificar. Sabe? E, ao mesmo tempo, eles pregavam o valor do arrependimento. Mas o que é o arrependimento? É eu me sofrer uma transmutação interior de tal maneira que aquele eu que fez um determinado pecado, uma coisa errada, ele não faria mais aquilo de novo. Tá? Mas aí o eu se modificou. Né? E se ele se modificou, ele não é eterno. Tá? Se o processo de conhecimento é uma coisa dinâmica, significa que afeta o eu que vai conhecer. Tá?
Quer dizer, a pessoa estuda na universidade ou na escola para fazer modificações no âmbito da sua subjetividade para que ele consiga desempenhar certas funções melhor do que antes daquele processo de formação que ele teve. Tá? E vejam, esse eu cognoscente, em relações mutáveis e mutantes, significa que ele está revendo a si mesmo, seu passado, o tempo todo, e esse eu não se confunde com a dimensão consciente. A dimensão consciente é como se fosse só uma espuma assim, sobre as ondas mutantes que estão por baixo. Né? O Nietzsche dizia, eu não quero saber o que você pensa, eu quero saber os motivos reais que você a pensar de um determinado modo. Né? Então, o tempo do conhecimento não é apenas uma sequência linear sucessiva, e sim a retomada do passado e a antecipação do futuro. O presente não é aquele apenas que gera o passado e gera o futuro. O futuro é que gera o presente, que gera o passado. Mas, ao mesmo tempo, o presente é gerado pelo passado e, ao mesmo tempo, ele reconstitui de outro modo o passado. E, com isso, ele se norteia de outro modo para o futuro. Tá? Então, o espaço cognitivo se dá no homem como um estar no mundo em companhia de outras pessoas e, portanto, não tem sentido em propriamente falar em dois modelos de verdade. Porque nós estamos assim com dois modelos de verdade. Um é essa verdade científica que é descoberta pouco a pouco, e tem, por outro lado, a verdade revelada que você teria em certos livros divinos, ou na palavra de certos representantes do divino. Tá? Por exemplo, os gregos acreditavam nessa dupla existência, na verdade. Se a pitonisa falava em nome de Apolo, se achava que aquilo que ela dizia podia ser profético, porque o Apolo era o deus que via as coisas do alto e, portanto, ele tinha um horizonte mais amplo de percepção e, portanto, ele podia antecipar as coisas que viriam a acontecer. Então, a história de Édipo era essa. Né? Mas o Eurípides mostrou como isso era manipulado pela casta sacerdotal, né? Que era, aliás, muito bem informada, então ela podia antecipar certas coisas. Né? Tinha 70, 80 conselheiros lá em onde que aconselhavam e diziam o que a pitonisa teria dito, porque ela falava uma linguagem muito confusa, né? Ela usava drogas também. Né? Então, vejam, se não tem essa verdade revelada, né? Por outro lado, vejam, na psicologia metafísica do século XVIII, tá? Eu estou falando aqui basicamente de Christian Wolff e de Baumgarten, a mim surpreendeu que eu encontrei muito uma preocupação com o que eles chamavam de pressagício, né, e de previsio. Tá? Seria previsio a visão antecipada de algo mais ou menos próximo, entendeu? E o pressagício é algo mais obscuro, mais imagético, mais distante, o presságio, sabe? Então, na verdade, você está preocupado em antecipar o futuro no presente. E isso, na antiguidade, era fundamental. Os astrônomos serviam para isso, os astrólogos, na verdade. Enquanto que a psicologia do século XX, ela se voltou basicamente para o passado, seja freudiano ou junguiano, etc. Quer dizer, o que aconteceu com você na sua infância, que lhe traumatizou,
e fez com que você seja assim como você é. Tá? Mas, vejam, se meu processo de conhecimento e de eu ser depende de como eu estou no mundo, com outras pessoas, o meu grau de conhecimento vai depender dessas circunstâncias que não são apenas externas, mas vão ser internalizadas dentro de mim. Né? Eu estudei aqui no Brasil, nasci no Brasil. Quando eu fui para Berlim, eu via meus colegas que tinham feito o ginásio humanístico. Eles tinham aprendido grego, que eu nunca me foi ensinado aqui no Brasil na escola. E eles liam em latim e tinham lido, por exemplo, os grandes retóricos romanos, poetas. Eu tinha lido alguns poetas, porque eu tinha tido os 8 anos de latim, entendeu? Mas a nossa latim era uma decoreba só de declinações. Depois a ditadura militar acabou com todo esse estudo, entendeu? E nunca mais foi substituído. Então, a formação humanística no Brasil é muito ruim. A escola é muito fraca. Ela não dá uma formação artística para as pessoas. Né? E vejam, vocês estão aí estudando a arquitetura. Agora, a arquitetura, nesse sentido, é a arte mais imóvel de todas. Né? Você precisa ir lá ver os prédios. E não adianta só olhar uma fotografia pequenininha de uma pirâmide para ter uma noção do que seja. Não adianta só alguém escrever a Sagrada Família. É preciso ter ido lá, né? Ter vivenciado aquilo. Então, essa noção... e quem tem dinheiro para viajar o mundo todo? Quase ninguém. Né? Agora, veja, tem outras artes mais fáceis, né, como no caso a literatura, né? Mas a escola brasileira não estuda os clássicos da literatura mundial. Né? Só estuda o cânone brasileiro porque é uma doutrina de Estado, é uma lavagem cerebral, não é a formação estética. Né? E as crianças aqui também não são levadas a ver balés, a ver concertos, né? A ver exposições de pintura e escultura. Né? Nós estamos na capital do país e não tem um grande museu aberto aqui, onde é que as crianças possam ser levadas, como você tem em Paris, ou tem em Londres, ou tem na Itália. Né? Então, vejam, nós estamos aqui diante de algo bastante mais complexo, né? Que é muito difícil para a gente reconhecer, digamos assim, a carência da formação da gente. A gente só tem essa noção quando vê o que em outros países, em centros avançados, se faz. Né? O Brasil não prepara bem as elites. Né? As escolas preparam para passar no vestibular. Agora, o vestibular é o mesmo para qualquer área de conhecimento. Né? Então, as pessoas se preparam, na maior parte, para coisas que elas nem vão usar nos estudos específicos que elas vão fazer dentro da universidade. Tá? No passado, tinha para mim uma diferença entre o curso científico, curso clássico e o curso técnico, de contabilidade ou técnico agrícola, etc. Tá? Isso quase que desapareceu entre nós. Né? E seguramente a formação humanística, estética é a que está mais carente aqui. Né? Então, vejam, nós teríamos de ver que essa noção do que é verdadeiro afeta a nossa compreensão do que seria o artístico. Porque se a obra de arte é para ser a expressão de uma verdade que não é redutível na dimensão conceitual, como é que ficam obras que não são verdadeiras? Vejam bem, se eu não acredito que tenha existido ou exista o Deus Hermes, qual a noção
com que noção eu vou me defrontar com uma estátua do deus Hermes? Parece simples, né? Eu digo, não, os gregos acreditavam no deus Hermes, que é representado por essa estátua. Mas eles acreditarem no deus Hermes tinha por pressuposto acreditarem que haveria um Olimpo, haveria várias divindades, e haveria um mensageiro que faria a intermediação entre os deuses e os homens. Né? Mas se eu não acredito, então, no fundo, a estátua é falsa. Ela é uma doutrinação de uma coisa que não existe assim. Eu não acredito em Zeus, em Apolo. Eu não acredito, veja bem, não acredito em Apolo. Eu não acredito que haja alguém aqui no alto céu, nesse momento, carregando o sol numa carruagem para iluminar o dia aqui na Terra, que era o que os gregos acreditavam que o deus Apolo faria. Tá? E, portanto, ele era o deus solar, por um lado, por outro lado, era o deus das imagens que aparecem nos sonhos. Tá? Então, esse Deus que está lá no alto céu, ele seria uma projeção antropomórfica. Isso os gregos mesmo sentiram, entendeu? Quer dizer, quando você olha o começo lá da República do Platão, ele vai dizer, daquele que sai da caverna, entendeu? Que ele vai ver o sol, né? E vai entender que a Terra gira em torno do Sol, que essa é uma doutrina egípcia, é citado assim, e é verdade, os egípcios tinham essa concepção, mas o Sol seria o centro do universo, e isso seria a diferença entre o conhecimento, vamos dizer, científico verdadeiro e a opinião falsa. E ele não vai detalhar o que seja a opinião, mas a doxa é, no fundo, a crença de que haveria um Deus carregando a carruagem, numa carruagem, o Sol, e é preciso, portanto, oferecer donativos aos sacerdotes de Apolo, para que amanhã se faça novamente um dia, porque se não for bem cortejado o Deus, ele vai ficar deitado na cama e não vai ter amanhã, não vai ter dia amanhã, porque não vai ter sol caminhando ao redor da Terra. Entendeu? É claro que eu não acredito nisso. Entendeu? Eu não acredito que haja Apolo. Tá? Agora, eu posso tentar entender o que significa esse processo, digamos assim, de existência de uma projeção antropomórfica que controla todas as coisas. Então, no fundo, os deuses seriam aquilo que os homens gostariam de ser. Tá? Mas aí tem um outro problema já por baixo. Tá? De qualquer maneira, aquela contraposição que aparece no fundamento da distinção filosófica que há na República do Platão, entre doxa e episteme, né, entre a mera opinião e, portanto, o pseudos, como eles chamavam, pseudos, a conhecimento não verdadeiro, e a episteme, né, pseudos aqui, não é bem falso, entendeu? É aquilo onde é que a verdade não se manifestou ainda. Né? Quer dizer, então, o pseudo tal, entendeu? Quer dizer, é um fulano que se apresenta com um determinado nome que não é o nome exato dele, entendeu? E a episteme seria um conhecimento científico, né? Objetivo, verdadeiro. Tá? Mas o problema é que o conhecimento verdadeiro aqui era que o Sol é o centro do universo. E o Sol não é o centro do universo. Por quê? Porque não há centro no universo. Né?
E talvez não haja nem nesse sentido do universo, porque significa algo que deu uma volta sobre si mesmo e se fecha, entendeu? Então, é uma dimensão, vamos dizer, redutora do ser humano.